hoje trago-vos uma nova opinião de um livro que eu adorei ler. Estou a falar deste aqui, O Lado Negro da Mente, da psicóloga forense Carrie Danes. Então, malta, este livro, antes de mais, é um livro de não ficção. E deixem-me vos dizer uma coisa, eu não sou grande fã de livros de não ficção. Aliás, os livros que eu leio de não ficção são muito poucos. No entanto, este livro, quando saiu, publicado pela Bertrand cá em Portugal no mês de fevereiro, chamou-me imensa atenção pela sinopse, porque fala aqui de uma psicóloga forense, do seu trabalho como psicóloga forense, das coisas boas que este trabalho trouxe, mas também das coisas más. E no fundo ela fala aqui da experiência do seu trabalho, do seu cotidiano. E então é aqui que fui através desta sinopse e de ver que o livro falava sobre este tema que me chamou a atenção. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, no entanto, eu sou psicóloga no ramo educacional, que não tem nada a ver com isto, nada mesmo. E, aliás, até neste momento estou a trabalhar na área da psicologia educacional, mas numa parte mais da comunidade, de grupo, e não necessariamente com alunos. Bem, mas este vídeo não é para falar de mim, é para falar do livro, portanto, deixem-me-vos dizer, então, falar mais um pouco daquilo que este livro se trata. Este livro está dividido em 11 capítulos, e estes capítulos são, no fundo, um desbravar de como é que foi a carreira como é que está a ser, porque ela ainda trabalha, como é que está a ser a carreira desta psicóloga no Reino Unido. Ela começou a trabalhar muito nova, com 21 anos. Ela, infelizmente, começou como todos nós, começou com um estágio que nem estava a ser pago, mas lá ela, continuou e continuou em frente, e foi assim que ela conseguiu um trabalho numa prisão. O primeiro trabalho que ela teve, primeiro emprego, assim como psicóloga forense oficialmente, foi numa prisão. Ela depois também explica aqui que, no fundo, não era necessariamente que ela quisesse trabalhar como psicóloga forense, mas acho que o caminho da vida dela acabou por levá-la para trabalhar como psicóloga forense e formá-la como psicóloga forense. Não foi uma escolha de início da vida dela, da carreira dela, mas sim também devido às oportunidades que foram surgindo na sua carreira. Este livro, então, como eu acho que já mencionei, está dividido em 11 capítulos, e então em cada capítulo ela aborda, no fundo, um caso onde ela esteve envolvida, ou mesmo na instituição em que esteve naquele momento. Ela passou por várias prisões, ela passou por vários hospitais psiquiátricos, várias clínicas, acabou depois por abrir também o seu gabinete particular, acabando também nessa fase por trabalhar com a polícia e com os tribunais. Então, como vocês podem ver, esta é de facto uma psicóloga com muita experiência nesta área da psicologia forense. Eu nunca tinha lido nada desta área. Eu, no fundo, no meu curso, nós até não abordamos tanto este lado clínico e forense da psicologia, porque estamos mais vocacionados para o educacional, e, portanto, muitas das coisas que foram abordadas aqui também foram novidades para mim. A verdade é que, antes dela ser uma psicóloga educacional, ela é uma psicóloga clínica, e ela faz o seu trabalho como psicóloga clínica. Mas depois há aqui esta parte da psicologia forense, que de facto ela tem que estar preparada, e ela fala disso aqui no livro. Ela fala de como no início da sua carreira ela não estava de todo preparada para enfrentar criminosos, para enfrentar vítimas de violência doméstica. Ela diz que a realidade é muito mais dura do que aquilo que a gente ouve nas notícias, do que aquilo que a gente lê nos jornais, no dia a dia. Ela diz que as pessoas que não imaginam o que o ser humano, no fundo, é capaz de fazer. E ela foi isto, no fundo, que depois começou por a tornar tão apaixonada no seu trabalho, porque ela queria, de facto, perceber como é que funcionava a mente destas pessoas e porque é que estas pessoas cometem estas coisas, estes crimes e tudo mais. Ela também aborda muito aqui, e foi uma das coisas que eu mais gostei,
não apenas o criminoso ou o doente psiquiátrico que ela está a tratar naquele momento, mas ela aborda também todo o seu passado. Ela faz uma abordagem na comunidade que aquela pessoa está inserida, o que é tudo muito importante para o trabalho de um psicólogo, porque nós, quando olhamos para uma pessoa, não podemos olhar para ela como um ser único, mas sim como um ser que está inserido num todo e que está numa comunidade e que tudo o que está à volta dele vai influenciá-lo como pessoa, e depois é claro que as suas características vão depois influenciá-lo de como ele vê a sua vida e como ele vai, transformar a sua vida. É claro que ela fala aqui principalmente de criminosos e de doentes psiquiátricos que no fundo, criminosos que no fundo tinham doenças psiquiátricas e que os levaram a cometer certos crimes. Ela fala mais neste caso. Depois, por outro lado, ela também aborda, por exemplo, a forma errada como ainda estas prisões e estes hospitais são geridos. Ela fala de como muitas vezes ela sentiu dificuldade na sua prática, no dia-a-dia, de trabalhar com os doentes, porque por mais que ela trabalhe dentro do seu escritório, dentro do seu gabinete com aquela pessoa muitas vezes depois naquele ambiente hospitalizado, naquele ambiente de uma prisão, que é aquilo que depois tem regras e tem tudo mecanizado. Ela diz que depois há pessoas que de facto não conseguem evoluir, não conseguem sair daquele buraco onde estão, porque também as instituições não estão ainda preparadas para lidar com estas pessoas. Eu poderia ficar aqui a falar horas sobre este livro, eu poderia dar-vos mais insights e vislumbres do que é esta psicóloga nos fala aqui, mas eu também não quero dar spoilers. O que eu ainda vos posso dizer é que o livro começa com ela muito novinha, com a sua experiência de como ela começou, e depois termina já, quando ela já está num outro patamar da sua carreira. Ela fala aqui também de como a sua vida profissional influenciou a sua vida pessoal, particular. Essa parte foi uma parte que eu também gostei muito de ver, como depois ela acaba por, enfim, a sua vida pessoal e ela como pessoa, como psicóloga, depois também acaba por ser moldada pelos locais onde ela trabalhou. Eu gostei também muito dessa parte. Este é um livro excelente, para mim será sem dúvida um dos melhores livros do ano. Eu dei 5 estrelas, bem gordinhas. Eu adorei ler este livro e digo-vos uma coisa, os capítulos são grandes e eu, por norma, não gosto de capítulos grandes, porque eu gosto de parar o livro, não gosto de parar a meio de um capítulo, gosto de chegar ao final. E este livro, eu gostei tanto dele que os capítulos eram grandes, eu às vezes ficava cansada, mas eu não conseguia parar. Eu tinha mesmo de ler, tinha mesmo de continuar, tinha mesmo de saber. Ele tem esta particularidade que ele é extremamente viciante. Eu adorei. Quem gosta destes temas, quem quer saber mais um pouco sobre isto, é claro que ela dá aqui dados, atenção, ela dá dados estatísticos, mas são muito poucos e os dados estatísticos que ela dá são referentes ao Reino Unido, ok? Nunca podem comparar à realidade portuguesa. Poderá até estar próxima, não faço ideia, mas os dados estatísticos, poucos, mas ela dá alguns aqui que até são interessantes de perceber, mas são relativos ao Reino Unido. Eu adorei este livro. Não posso vos recomendar mais, acho que vocês conseguem ver isso pelo meu entusiasmo, por tudo o que eu já falei aqui. Eu dei alguns pequeninos spoilers, mas isso não vos vai estragar o livro, é o que está na sinopse, é o que vocês podem ver no índice do livro. O livro é fantástico, tem muita coisa, a gente aprende muita coisa de facto, e ela dá, no fundo, um novo olhar aqui para esta perspectiva do que é a psicologia forense e do que é a psicologia forense na realidade, e não, malta, aquilo que a gente vê naqueles programas de investigação criminal dos canais televisivos, ok? Isto sim é um lado real, eu gostei muito, fiquei uma grande fã e gostava de ver mais livros desta psicóloga. Espero que tenham gostado da minha opinião e aguardo pelos vossos comentários, como sempre, vá. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar like e se ainda não subscreveram o canal, não se esqueçam de subscrever, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!